Fala galera, um bom dia a todos. Começamos aí o Minuto Tributário de número 24, trazendo as notícias dos últimos 2 dias para vocês da nossa esfera, daquilo que a gente gosta, que é o direito tributário. E a título de notícia, trazemos como primeira e muito relevante algo que já vimos discutindo aí nos últimos meses, que é o julgamento acerca da constitucionalidade da incidência do imposto de renda à pessoa jurídica sobre a correção monetária pela Selic. Como a gente sabe, principalmente após 2017, muitas empresas obtiveram sentenças judiciais transitadas em julgados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essas empresas recuperaram créditos tributários de PIS e COFINS, principalmente, em decorrência da tese do século, da exclusão do CMS, e essa quantia de tributo paga indevida, todas as empresas elas podem, quando vão realizar a apuração para compensação, elas podem realizar a correção e devem, inclusive, pela Selic, a Selic da Receita Federal, a Selic acumulada. E aí, o que é que acontece? Existe, primeiramente, um grande questionamento acerca da tributação do crédito em si. Por exemplo, pagou R$ 1 milhão de tributo indevido, de PIS/COFINS sobre o ICMS. O que é que essa empresa tem? Ela tem 1 milhão mais a Selic a recuperar. Existe uma discussão sobre a tributação dos 1 milhão, que é uma discussão que existe se a empresa era do lucro presumido, se ela deduziu essa despesa do PIS e COFINS sobre o ICMS, a época da apuração, se ela deve ou não, mas isso, se ela deve ou não incluir essa receita na base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e da CSLL. Essa é uma discussão em âmbito administrativo. A discussão que está em pauta no Supremo é justamente se a quantia da Selic, ou seja, aquilo que acresce os 1 milhão de tributo pago indevidamente, vamos dizer 200 mil, se esses 200 mil eles devem ser levados para a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. Esses 200 mil, para a contabilidade, é uma receita financeira. E essa receita financeira, pela essência dela, decorrer de um crédito decorrente de ação judicial, existe tese discutindo há muito tempo sobre a legalidade dessa cobrança, se isso seria realmente renda, de acordo com a legislação do IRPJ, da CSLL, do CTN, se isso é renda, e o STJ já teve muito essa discussão, se considerava ou não, até os idos de 2013, quando o STJ passou a votar em favor do fisco, e aí essa discussão chega ao STF. Uma discussão extremamente relevante, principalmente diante desse patamar que hoje a gente vive de ações judiciais transitadas em julgado. E o STF vai levar na semana que vem, tá? A expectativa é justamente em torno desse conceito constitucional de renda, que perfaz ali a materialidade do imposto de renda. E toda essa discussão a gente vai estar acompanhando, vai estar trazendo os votos para vocês, de acordo com o que cada ministro ele julgou, de acordo com o posicionamento de cada um, e vamos trazer o resultado, que espero, obviamente, por sermos advogados, seja em favor do contribuinte, mas também há uma grande chance, principalmente em razão dos fundamentos do fisco, que prevaleceram no STJ, né, uma ideia de que aquilo ali seria um lucro cessante, que remuneraria, é uma receita contábil, por isso ela deve compor, não tendo lei para exclusão, né? Esse é o grande fundamento ali do fisco, e a gente vai trazer também caso o fisco venha a ser vencedor. A título de segunda notícia que trazemos é justamente a possibilidade de, daqui a 2 semanas, o CARF vir a poder sumular, existe uma proposta de súmula sobre a vedação da denúncia espontânea via compensação. Denúncia espontânea, como a gente sabe, é um instituto do direito tributário previsto no Código Tributário Nacional, lá pelo artigo 138, 139, que dispõe justamente de quê? Que é aquele contribuinte que diz, olha, eu declarei errado e não paguei, quando antes de uma fiscalização por parte da entidade fiscal, ele pode sim pagar aquele tributo que ele devia sem multa e juros. E os juros moratórios, né? Os juros punitivos. E aí o que, que acontece? A multa punitiva. O que, que acontece? Esse contribuinte leva esse tipo de discussão, essa denúncia espontânea, ele diz, olha, eu devo,
mas eu, em vez de pagar essa quantia em dinheiro, pagar por meio de compensação, que é uma das formas de se extinguir o crédito tributário, você pode pagar e dizer, olha, eu deixei de pagar 100 mil reais de PIS/COFINS e eu agora estou declarando por meio do DCTF, retifico minha DCTF antiga, passo uma DCTF nova e digo que vou realizar esse pagamento por dinheiro, fazer lá o pagamento do DARF. E aí, na DCTF, por exemplo, você diz que vai realizar esse pagamento e efetiva. Sendo que existem situações que esse contribuinte ele faz esse adimplemento de tributo por meio de compensação. Ele diz, olha, eu tenho crédito de exclusão de CMS e PIS/COFINS, eu disse que eu devia esse débito, e eu vou utilizar a adimplência dele com um crédito que eu tenho de tributo pago indevidamente no passado, reconhecido judicialmente. Não é justamente o caso. Os casos que são levados ao CARF geralmente são de base negativa, de imposto de renda, de CSLL, enfim, mas esse seria um exemplo bem factível. E o que é que acontece? Esse pagamento de implemento de tributo por compensação, o CARF tem entendimento entre câmaras superiores que destoam uma da outra. E o entendimento mais recente da primeira Câmara Superior do CARF é de que justamente a primeira turma da Câmara Superior do CARF é de que justamente, perdão, é vedado ao contribuinte fazer a denúncia espontânea pelo Instituto da Compensação, ou seja, ele tem que realizar o pagamento em dinheiro. E por ele ter feito por compensação, caberia sim a multa punitiva. E aí a gente entra num grande problema, porque o contribuinte ele pode ser um desestímulo à realização da denúncia espontânea, que pode vir a ocorrer muitas vezes quando o contribuinte faz uma auditoria, por exemplo, levanta créditos e débitos, ele pode querer realizar aquele pagamento mediante a compensação. É natural em auditorias tributárias que se a empresa, a consultoria, ela identifique créditos e identifique também débitos. Então, o contribuinte pensa como ideal fazer o quê? O adimplemento por meio de crédito que ela tem de tributo que foi pago a maior, por alguma razão. Porém, existe esse entendimento que destoa no CARF entre turmas da Câmara Superior e que a gente tem que aguardar cenas dos próximos episódios para ver como isso aí estará pacificado, tá certo? Fato é que, no nosso entender, é algo que pode vir a desestimular a declaração do débito e o contribuinte não vir a declarar. Vamos aguardar. Último ponto que eu trago como relevante é de que o Tribunal de Justiça de São Paulo vem negando aquele fundamento que no ano de 2020 muito se foi para a mídia, que muitas empresas tentaram, uma moratória de tributo. Nesse caso, especificamente, são tributos municipais, por isso a gente está falando do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a moratória, por exemplo, do ISS, em razão da pandemia. E qual é o grande fundamento? Né? Existiam vários da época, mas o principal talvez era o que a gente chamava de fato do príncipe. Ali era, e também o caso fortuito, força maior, né? Porque era algo que as empresas não esperavam e que aquilo ali houve um desequilíbrio na relação entre as partes. E muitas vezes, por exemplo, a pandemia se deu estourou em março, e em março muita empresa prestou serviço até o dia 20, então assim tinha muita receita declarada e chegou em abril tinha que pagar o tributo referente a março. Você geralmente paga com o vencimento no mês sucessivo ao mês da ocorrência do fato gerador. E aí, esses contribuintes eles passaram a questionar essa moratória de tributo no judiciário. É um entendimento que a gente viu algumas decisões isoladas, tanto no âmbito federal, nos tribunais regionais federais, nas justiças federais ao longo de todo o Brasil, como no âmbito estadual, que aí tratando de ICMS, tratando de ISS. E aí, o que a gente identificou é que, no âmbito federal, nem o fundamento principal, que era de que existia uma autorização da Procuradoria da Fazenda, com base na instrução normativa bem antiga, que dava essa possibilidade de moratória, nem do âmbito estadual, pelos fundamentos que eram subsidiários a esse do federal, que eu falei, que é o fato do príncipe, força maior, tudo. A gente viu que o judiciário foi em sentido oposto ao contribuinte, aquilo que o contribuinte alegava. E aí, esse sentido oposto, essas decisões do judiciário, que me parece que hoje em dia vem formando, ao menos na segunda instância, uma jurisprudência em muitos tribunais estaduais. Eu desconheço, por exemplo, algum que tenha precedente favorável, e a gente fez uma pesquisa já muito ampla sobre esse tema, e que esses contribuintes eles não tiveram muito sucesso,
e certamente é algo que deve chegar no STJ, a gente deve esperar ali se há ou não um respaldo legal. Lembrando que esse é um entendimento interpretativo e não tem com base em lei específica. Então, por não ter base em lei específica, o STJ ele pode tender chegando a subir no STJ, alegar que aquilo ali não existia uma afronta à lei, né? É aquela construção. Mas, enfim, está aberto, a gente vai posicionando aí as cenas dos próximos capítulos. Beleza? Forte abraço a todos, desejamos aí um excelente fim de semana para vocês.